campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje o capítulo de número 11, que tem como título Disponibilidades Mediúnicas. No subtítulo, uma frase de Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, em que ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Vejam que Paulo escreveu lá aos Coríntios. E o texto de Emmanuel vem agora. São muitos os chamados ao campo da atividade espírita cristã. Encontramo-los a cada trecho do caminho, sobretudo relacionando fenômenos. Descrevem sonhos, expõem revelações que lhes dizem respeito, alinham ocorrências de sentido premonitório, narram visões. A maioria, no entanto, deserta do serviço. Alguns chegam a solicitar o socorro de amigos para se livrarem das possibilidades medianímicas com que foram beneficiados, à maneira de enfermos interessados em evitar o remédio que lhes asseguraria a saúde, ou de lavradores que se determinassem a fugir do arado, capaz de propiciar-lhes o tesouro da colheita. Junto desses aparecem ainda os que se encantam com os recursos psíquicos, de que são detentores, para atraírem vantagens pessoais ante os caçadores de entretenimentos vazios. A observação do Evangelho, todavia, é clara demais para que nos enganemos. Ninguém recebe disponibilidades mediúnicas para escondê-las ou esbanjá-las através de inutilidade ou conveniência. Reflitamos do conceito sábio e oportuno do apóstolo Paulo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Texto belíssimo de Emmanuel, falando sobre nós, médiuns. Ser médium, para cada um de nós, trabalhadores ou não de casas espíritas, é uma oportunidade bendita na reconstrução dos acontecimentos pretéritos das nossas reencarnações. Nós estamos tendo uma oportunidade de educar a nossa sensibilidade, educar os nossos sentimentos, educar o nosso espírito diante da vida. Nos comprometemos, todos nós, sabemos através da literatura espírita que nós estamos comprometidos com o nosso passado. E a maneira que o Cristo encontrou nessa reencarnação para cada um de nós que estamos aqui, trabalhando nas nossas casas, especialmente nós, trabalhadores do nosso grupo espírita Francisco Xavier, meus irmãos, devemos olhar com gratidão a cada oportunidade que nós adentramos o portão da nossa casa. Aos irmãos que frequentam outras casas espíritas, banhados pelo amor do Cristo, banhados pelo amor da espiritualidade que muitas vezes nos carrega no colo, que sustenta as nossas forças, que direciona o nosso coração a um trabalho fraterno, onde Jesus nos apresenta o outro, porque o outro ainda não compreende a quem ele vai encontrar numa casa espírita, e busca a Deus, e busca o Cristo, busca a ajuda divina e encontra nós, irmãos, companheiros de jornada, companheiros de escola terrena, onde nós estamos lá nos dedicando, nos esforçando, tentando nos desvencilhar desses fenômenos que muitas vezes nos desviam do caminho
do caminho que a doutrina espírita nos convida a refletir, a pensar e, sobretudo, a trabalhar. O caminho concreto da nossa renovação íntima. Os maiores fenômenos que acontecem dentro de uma casa espírita não são os fenômenos espirituais, mediúnicos. Os maiores fenômenos são a transformação íntima do trabalhador espírita, do trabalhador comprometido com a disciplina da casa, com os horários da casa, com a leitura edificante, com o passe que renova a sua energia e a energia daquele que é beneficiado do passe, com os trabalhos de psicofonia dentro das salas mediúnicas, com os trabalhos que nós, no nosso grupo espírita, chamamos de retranca, com os trabalhos fraternos de orientação. Essas são as transformações verdadeiras de um trabalhador, de um frequentador de uma casa espírita. Quando nós agarramos a oportunidade, meus irmãos, a oportunidade bendita e redentora, nessa reencarnação, de ampliarmos o nosso olhar sobre a vida, sobre qual é o nosso papel diante dos nossos lares, dos nossos companheiros que reencarnam nos nossos lares, a nossa família. Qual é o nosso papel espírita cristão dentro do nosso lar? Qual é o nosso papel espírita cristão na sociedade? Quando eu preciso ser verdadeiro, quando eu preciso falar a verdade, quando eu preciso pensar no bem, independentemente de qual religião o meu irmão professa, independentemente de qual a ideia dele sobre política social, sobre saúde, isso não importa. O que importa é que ele é o meu irmão. E que talvez aos meus olhos se está se equivocando. Vamos inverter os papéis? Porque ele pode também nos analisar, chegar à conclusão que nós estamos equivocados. Por isso que Jesus nos convida a refletir sobre fraternidade. A lembrança de que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E que precisamos, de alguma forma, encontrar o perdão. Não o perdão da boca para fora, o perdão que é um perdão de fala, de comentários. Eu perdoo ele, mas eu sei que ele tem tantos defeitos. Não é esse perdão. É o perdão da compreensão de que também nós somos limitados, como o nosso irmão também é. E que estamos em momentos diferentes de compreensão. Quem adentra uma casa espírita, quem frequenta uma casa espírita, já está banhado pela imortalidade da alma esclarecedora. Nós já pensamos sobre a nossa imortalidade. Nós já conseguimos ampliar o nosso olhar sobre o futuro. E isso é uma bênção. Estarmos aqui refletindo, abrindo um livro espírita, para pensarmos sobre o nosso coração, sobre a não julgar mais o outro, sobre a oportunidade que Jesus nos dá de estarmos juntos com os nossos irmãos desencarnados e sermos o intermediário entre a locução terrena e a locução espiritual. Aproveitemos o nosso tempo, aproveitemos os nossos dias, sejamos médiuns esclarecidos, não médiuns esclarecedores, médiuns que aprendem, que estudam, que se informam, médiuns com humildade, sabendo que nós ainda não temos nenhum esclarecimento, que Jesus é o nosso professor e que nós estamos juntos sempre com o nosso Mestre amado. Muito obrigado, meus irmãos, por essas lições de hoje lindíssimas. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site